Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos das nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, que nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada esta que não começou na atual encarnação, não. Já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, nos 5 continentes, em todas as raças e também nos dois sexos. E então, agora nós sabemos, compreendemos que são os vícios e os defeitos que nos atrapalham na nossa caminhada em busca da felicidade. Então, como bons jardineiros, vamos arrancar esta erva daninha do nosso coração. E para auxiliar, hoje nós temos uma passagem do Evangelho de Marcos que diz o seguinte: E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Vou repetir para fixarmos bem na nossa memória. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. O que significa estas palavras de Jesus? E que, a partir do momento em que os apóstolos decidiram dar continuidade no seu trabalho, iniciaram as manifestações da vida espiritual em todos os fundamentos da revelação divina, nos mais variados círculos da fé. Porque a mediunidade não é privilégio dos espíritas, não. A mediunidade existe entre os católicos, entre os evangélicos, entre os muçulmanos, entre os que praticam o judaísmo, o hinduísmo, enfim, a mediunidade é uma faculdade humana. E a própria doutrina espírita em si deixa de ser novidade nos tempos que correm para figurar na raiz de todas as escolas religiosas. Vamos analisar. Moisés estabelece contato com o plano espiritual no Monte Sinai. O próprio Jesus é visto pelos discípulos no Monte do Tabor, ladeado por espíritos ilustres. O colégio apostólico relaciona-se com o espírito do mestre após a sua morte e consolida no mundo o cristianismo redentor. Aqueles que foram martirizados no início do cristianismo abandonaram a carne flagelada, contemplando visões sublimes. Maomé inicia a tarefa religiosa ouvindo o mensageiro invisível. Francisco de Assis percebe emissários dos céus que o exortam à renovação da igreja. O próprio Lutero, Martinho Lutero, registra a presença de seres de outro mundo. E Teresa d'Ávila recebe a visita de amigos desencarnados e chega a inspecionar as regiões purgatoriais através do fenômeno mediúnico do desdobramento. Então, aqui nós percebemos que a mediunidade, por ser uma faculdade humana, acompanha todos os segmentos religiosos. Mas na doutrina espírita, ela é estudada a sério e praticada de maneira a auxiliar aqueles espíritos que estão perdidos na espiritualidade. Claro que nos primeiros momentos do espiritismo, houve a necessidade de que os bons espíritos viessem até onde estava Allan Kardec para responderem às perguntas, para que ele codificasse a doutrina espírita. Passaram-se cerca de 100 anos, nós tivemos uma segunda leva da invasão dos espíritos no mundo terrestre, através da mediunidade no Brasil, de Chico Xavier, de Valdo Pereira Franco, Ivânia Pereira e tantos outros médiuns que nos trouxeram notícias de como é a vida na espiritualidade.
Ainda tem muita gente que não acredita que os espíritos sejam capazes de se comunicar com os humanos. E tem uns que chegam até a não acreditar na existência e na sobrevivência do espírito, mas, apesar deles, a vida continua. E lentamente a humanidade começa a compreender a respeito do intercâmbio entre os dois planos da existência, o plano material e o plano espiritual. Começa a receber, muitas vezes, notícias dos entes queridos que já estão na pátria espiritual, que retornaram antes de nós, e lentamente nós começamos a compreender as mensagens que os bons espíritos nos trazem, que nos levam a procurar a verdadeira felicidade onde ela está. Ou seja, a verdadeira felicidade não está nas conquistas materiais, mas o espírito, estando encarnado no plano material, precisa desenvolver a sua espiritualidade, ou seja, procurar compreender as leis que regem tanto o universo físico quanto o universo moral. E a partir do momento que nós conhecemos as leis, nós as compreendemos e nós também as respeitamos. Por isso que Jesus, há 2000 anos atrás, pedia: ama a Deus e ama teu próximo. Porque o amor é o que liga todo o universo entre si e é o que liga também todo o universo a Deus. É importante lembrar que o apóstolo João afirmava que Deus é amor, realmente. Sendo a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema, é através do amor que ele criou a nós, o elemento inteligente do universo, o espírito, e também criou a matéria, para que através dela pudéssemos evoluir. Então, aqueles que desejam a felicidade têm que colocar em prática os ensinamentos de Jesus, compreendendo a respeito da imortalidade da alma, a respeito da existência de Deus, a respeito da sua justiça, que nos dá tantas oportunidades quantas nós necessitamos para evoluir através da reencarnação. E como não é a Terra o único planeta habitado, a doutrina espírita tem como outro fundamento também a pluralidade dos mundos habitados. Significa o quê? Que o universo é habitado por espíritos. A Terra, Marte, Júpiter, Vênus, Saturno, Urano, Netuno, que são os planetas do nosso sistema solar, há espíritos no entorno deles, com características do próprio planeta, e também compreendemos que, fora do nosso sistema solar, que fica no subúrbio da galáxia, toda a nossa Via Láctea é habitada por espíritos, assim como todas as galáxias deste imenso universo. Então, é fácil nós compreendermos, como disse João, que Deus é amor, que nos criou e nos dá o universo para nós conquistarmos. Pense nisso. E enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.